Boa noite, que a graça e a paz de Cristo esteja conosco. Queremos te agradecer por estar participando conosco em mais um culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Nossa oração é que nessa noite os louvores e a palavra que iremos meditar venha de impacto e transformação ao nosso coração. Queremos lembrar também dos cultos que temos realizado às quintas-feiras, às 19 horas. Agora temos feito pela ferramenta Zoom, pelo Instagram da igreja. Você pode encontrar as informações para participar conosco. Temos um momento mais íntimo de podermos ver os nossos irmãos, de termos um contato mais próximo. Participe conosco. Queremos lembrar também dos dados da igreja para o depósito, a conta corrente. Os irmãos fiquem à vontade para fazer os seus depósitos de dízimos e ofertas, lembrando a nossa responsabilidade com o campo missionário, com os missionários que a igreja sustenta, e também para a participação aqui na obra da igreja local, os trabalhos normais que a igreja realiza. Nesse momento, nós vamos louvar o nome do Senhor. Hebreus, no capítulo 4, no versículo 16, ele diz assim: assim, aproximemo-nos do trono de graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça, que nos ajude no momento da necessidade. Vamos nos achegar ao nosso Deus, vamos nos derramar diante daquele que merece toda a honra e toda a glória, e que nós possamos receber e alcançar essa graça que só pode vir do nosso Deus. Dizer que és formoso
muito mais do que apenas louvores, muito mais do que apenas letras, mas queremos oferecer ao Senhor uma vida de adoração. Essa canção ela vem dizendo isso, muito mais do que uma voz, muito mais do que uma canção. Eu quero dar a minha vida, eu quero dar um sacrifício a Cristo que o agrade, que é uma vida depositada a seus pés, uma vida de confiança, uma vida de entrega ao nosso Senhor. Quando o som se vai, tudo se desfaz, eu me achego a ti para dar-te, ó Deus, algo de valor que alegre a ti. Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu novo. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu novo. Não sei explicar teu grandioso amor, tu mereces mais. Pobre e fraco sou, mas o que temo é teu, minha vida dou. Dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é o que queres de mim. Tu sondas meu interior, sabes tudo que sou e queres meu coração. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu novo. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu novo. Quero adorar-te com minha alma, és o meu Salvador, a essência do meu novo. Perdão, Senhor, é o que mais quero. És o meu Redentor, a essência do meu novo. O que nós temos a não ser o nosso Senhor? O que nós podemos confiar a não ser no nosso Redentor, aquele que morreu por nós e nos deu vida? Não tem nada que possamos nos agarrar ou confiar que não vá falhar a não ser o nosso Deus. Nele podemos depositar toda a nossa confiança.
sua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti. 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 Nesse momento nós vamos fazer uma oração, agradecendo a Deus pelos momentos que já passamos e pedindo a Ele que nos abençoe na exposição da palavra. Grandioso Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela oportunidade que temos de te louvar, de te engrandecer, de reconhecer, ó Pai, que só temos a Ti, nos derramar diante do Senhor, saber, ó Pai, que muito mais do que letras e canções, o Senhor quer o nosso coração, a nossa vida. Muito obrigado, Deus, por poder cantar verdades tão preciosas da Tua palavra, que enche o nosso coração, ó Deus, de saber da confiança que temos no Senhor, que ela não será abalada, que o Senhor é fiel em tudo que prometeu, que o Senhor tem cuidado de nossas vidas todos os dias. Muito obrigado, Deus. Nesse momento, ó Pai, queremos pedir pela vida do Daniel, que estará trazendo a mensagem, que o Senhor abençoe a vida do Teu servo, ó Pai, que ele traga algo que venha falar aos nossos corações, não da sua própria boca, ó Deus, mas a palavra vinda do Senhor, que nos ensina, que nos instrua, que mostre, ó Pai, o nosso pecado, o nosso erro, que nos ajude a consertar aquilo que o Senhor nos ajudará a identificar. Abençoe Teu servo, ó Pai, abençoe nossas vidas que ouviremos, nossos corações e nossas mentes, ó Pai, que possamos estar atentos à Tua palavra e possamos meditar nela, não só agora, mas que ela venha falar aos nossos corações todos os dias. É a oração que nós fazemos agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma vez, boa noite. Obrigado por você participar conosco desse culto, dessa transmissão que nós fazemos, onde nosso objetivo principal é louvar e engrandecer ao Senhor.
e onde nós temos o privilégio, através da sua palavra nesse momento, aprendermos lições e vermos coisas especiais que o Senhor tem a nos revelar, a nos falar através da tua palavra. Eu quero convidar você nessa noite para juntos lermos o Salmo de número 84 e nós daqui tiraremos algumas lições importantes para nós durante esse período e para esse dia. Então abra sua Bíblia em Salmos capítulo 84, nesse texto nós vamos ler e acompanhar todo esse salmo. Salmo 84, versículo 1, inicia dizendo: como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes, perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração. Escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o nosso rei. Nosso escudo mostra bondade ao teu ungido. Um dia só em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro na casa de meu Deus a viver na morada dos perversos. Pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. E desse texto nós tiraremos algumas lições importantes para nós. Charles Spurgeon, quando ele faz alguns comentários sobre os Salmos, ele vai dizer que se o Salmo 23 é o mais popular, o Salmo 103 o mais alegre, o de número 119 o mais profundamente experimental, o Salmo 51 o mais queixoso, o Salmo 84 é um dos mais doces dos salmos de paz. É a esses salmos que Charles Swindoll se refere ao dizer que é um dos mais doces dos salmos de paz. Para entendermos esses salmos e para tirarmos daqui lições e aplicações, nós precisamos entender inicialmente o contexto desse salmo. Esse salmo é escrito por um dos filhos de Corá, cuja responsabilidade era de serem membros do coro e da música no templo. O salmo, o contexto que ele é escrito, dá-se a ideia de que aqui há uma saudade, por alguma razão, por algum motivo, ao afastamento do salmista do templo do Senhor, o que não o permitia estar com o restante do povo adorando o Senhor naquele momento. Então, por alguma razão, a gente vê aqui esse contexto de judeus exilados, desses filhos de Corá e do salmista exilado, e ele sente saudades de estar novamente no templo, e ele aqui traz um relato exatamente disso. Então, aqui desse contexto surge um relato de saudade do salmista, onde ele manifesta o seu prazer, a sua apreciação pelo templo, a saudade que ele estava de estar no templo do Senhor, podendo ali adorar. E sabe, queridos, o Salmo 84, ele vem diretamente relacionado com um contexto que nós vivemos. Um contexto onde uma pandemia, esse motivo específico, tem nos isolado, não apenas uns dos outros, mas tem nos isolado deste local, onde nós usamos para congregar e onde nós usamos para louvar ao Senhor. Onde nós usamos para estar juntos, como igreja reunida, para buscarmos a sua palavra, para falarmos com o Senhor e para louvarmos em comunidade a Ele. A pergunta que nós queremos fazer já desde o começo e como uma aplicação inicial já nesse contexto do Salmo 84, sentimos essa mesma saudade que o salmista aqui relata nesse que é considerado um dos mais doces salmos de paz?
Será que o nosso coração, ele se encontra saudoso, ele se encontra com saudades de estarmos aqui juntos, congregados, não de estar no templo, porque o templo em si representa algo, mas pelo fato de que é aqui neste local, onde nós usamos para que a nossa igreja se reúna, juntos congreguemos, juntos busquemos, louvemos ao Senhor. É nesse local, quando nos congregamos, que a promessa do Senhor, em Mateus capítulo 18, versículo 20, ela se faz real, onde ele diz que onde 2 ou 3 se reúnem em meu nome, eu estou no meio deles. E é por essa razão que o templo tem esse sentido, esse significado. E quando por razões específicas nós nos afastamos, estamos como que exilados, distantes, o nosso coração, como o do salmista, se encontra saudoso, se encontra com saudade. E aqui então surgem aqui algumas de, como eu chamei a mensagem dessa noite, as impressões de um exilado. E a partir desse título, desse tema nessa noite, eu quero olhar com você quais são as impressões que esse exilado tem aqui nos Salmos de número 84. E impressões que eu e você, em exílio, nas nossas casas, em isolamento, podemos tirar e algumas lições preciosas para nós. As primeiras impressões que eu gostaria de considerar com você nessa noite são as impressões do templo. Quais são as impressões que o salmista aqui, no capítulo 84, ele tem do templo? E eu gosto da frase de Dietrich Bonhoeffer, onde ele foi profético, podemos dizer assim, ao escrever em um dos seus livros sobre a facilidade com que os cristãos que desfrutam de comunhão regular na igreja local podem desdenhar deste maravilhoso privilégio. E é fácil, queridos, perceber isso através das nossas vidas mesmo, quando quantas vezes nós, por razões fúteis, por razões secundárias, trocamos o privilégio de estar aqui, ou estamos aqui, mas não estamos aqui, se é que você me entende, e isso torna-se uma rotina. E agora, quando nós nos encontramos em momentos onde nós não podemos nos congregar, onde estamos exilados aqui, nós realmente entendemos o valor que nós devemos dar às impressões do templo e o que ele significa para nós. A minha oração é que o nosso desejo seja como o do salmista, no capítulo 122, onde ele diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quais são as impressões, então, que o salmista ele traz aqui sobre o templo? Primeira impressão é de que é um lugar, o templo, é um lugar que inspira desejo pelo Senhor. Os versículos 1 e 2, olhe de novo comigo, ele diz: como é agradável o lugar de tua habitação. No versículo 2 ele diz: sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Há aqui uma impressão de que o templo é um local que leva o desejo intenso pelo Senhor. Há aqui uma manifestação de que o templo deve ser, ou o templo é um lugar onde, quando nós nos congregamos, estamos juntos, unimos as nossas vozes, deve ser um local onde há um desejo intenso pelo Senhor. Esse templo, chamado Casa de Oração em Maria Ortiz, onde a igreja em Maria Ortiz se reúne, deve ser um local onde nós tenhamos intenso desejo em buscar o Senhor. A nossa motivação em estar aqui não é uma rotina. A nossa motivação em estar aqui não é um fato de que nós vamos para um alívio de consciência, mas deve gerar em nós um intenso desejo para buscar ao Senhor. Busquemos ao Senhor juntos, busquemos ao Senhor através da sua palavra, através da oração, que esse lugar seja um lugar que inspire desejo pelo Senhor. No Salmos 27, versículo 4, nós lemos que a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. O templo é um lugar que inspira desejo profundo pelo Senhor. Mas o templo é um lugar que inspira devoção ao Senhor. O versículo 3, ainda no versículo 2, na parte B, ele diz: com todo o meu coração e todo o meu ser aclamarei ao Senhor. Ele manifesta que com o seu coração e com todo o seu ser, ele quer aclamar, buscar, louvar ao Senhor. No templo há uma inspiração, há uma vida devota ao Senhor. Com todo o meu ser, com todo o meu coração, eu quero aclamar ao Senhor.
Realmente, para nós, o templo e o ato de congregar e de estar juntos deve ser um lugar que inspira as nossas vidas serem cada vez mais devotas ao Senhor. Deve ser um lugar onde os nossos corações e a nossa alma, como nós temos acabado de cantar, vidas de devoção, de entrega por completo ao Senhor e vidas que aclamem ao Senhor. Por isso, mais do que canções, mais do que uma simples voz, como nós cantamos agora há pouco, dar-te-ei mais que uma canção, pois a música em si não é o que o Senhor quer. O Senhor quer muito mais do que isso. O Senhor, Ele quer a nossa vida. O Senhor, Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa alma. E por isso, queridos, esse lugar, o templo, ele gera em nós uma inspiração a devotarmos a nossa vida ao Senhor. E ainda o salmista, aqui no capítulo 84, ele traz uma outra impressão sobre o templo, durante esse período do seu exílio. Para ele, o templo é um lugar que inspira alegria no Senhor. Não apenas inspira devoção, não apenas inspira o desejo, mas inspira alegria. No versículo 4 ele diz: como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. A alegria do Senhor é a nossa força. E é exatamente no templo onde o salmista aqui, ele entendia, porque ele via que as pessoas que estavam ali no templo eram pessoas alegres, não alegres com as circunstâncias, mas alegres no Senhor e por tudo aquilo que o Senhor proporcionava, por tudo aquilo que o Senhor é. Queridos, a nossa alegria, ela se encontra no Senhor, e nesse local, quando nós nos congregamos, quando nós nos unimos, ele deve ser um local que inspira cada vez mais alegria no Senhor, porque nós entendemos que as circunstâncias não abalam a nossa fé, porque nós encontramos que realmente o Senhor tem sido o nosso refúgio. Filipenses capítulo 4, versículo 4, considerado como uma das cartas de Paulo, cujo tema principal é alegria, nós lemos: alegrem-se sempre no Senhor, repito, alegrem-se. Por isso, o salmista, nas impressões que ele tem durante o seu período de exílio, o seu período de afastamento, ele traz as primeiras impressões sobre o templo. E o cuidado que nós temos que ter é o mesmo cuidado que o pastor Felipe Niel, ele traz em um dos seus comentários, que se a igreja para você é um evento que você frequenta e não uma família da qual você faz parte, você está tratando a casa de Deus como pensão e sendo tão egoísta quanto um desigrejado. Que as impressões do templo que o salmista traz aqui gerem em nós impressões de que esse lugar deva ser um lugar que inspire desejo, inspire devoção e inspire alegria no Senhor. Mas durante o seu exílio, não é apenas as impressões que ele traz do templo, ele traz também algumas impressões sobre o sofrimento, e essas impressões estão descritas do versículo 5 ao versículo 8, as impressões do sofrimento. E aqui, dos versículos 5 ao 8, a gente vê esse exilado que agora percorre o caminho, e num caminho ressecado pelo sol, ao final do verão, o salmista ele é capaz, para o peregrino, de ver terra em sua volta, uma terra verde, uma terra coberta de verde. Apesar da situação difícil, apesar do sofrimento, apesar das dificuldades do caminho, de ser um caminho árido e seco, o salmista, dos versículos 5 ao versículo 8, ele descreve impressões positivas que o sofrimento trazem para a sua vida durante o seu período de exílio. Por isso nós entendemos que no sofrimento, nós recebemos força do Senhor. É isso que nós lemos aqui no versículo 5 e versículo 7. No versículo 5, acompanhem comigo, ele diz: como são felizes os que de ti recebem forças. E no versículo 7 ele diz: eles continuarão a se fortalecer. Não há dúvidas de que no sofrimento nós temos a impressão exata, correta, de que do Senhor nós recebemos força, nós recebemos fortalecimento, nós recebemos consolo, nós recebemos bênção. Isaías no capítulo 40, versículos 29 a 31, nós lemos que ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam.
no Senhor, nos períodos que passamos por sofrimentos, por vales, por situações difíceis, nele nós encontramos força, fortalecimento e refúgio. Mas a outra impressão que ele traz ainda no sofrimento é de que no Senhor e durante o sofrimento nós recebemos o consolo do Senhor. É isso que ele diz no versículo 6. O vale do choro que ele faz menção, ele diz: quando passarem pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. Ou seja, no Senhor, aquilo que era um vale de choro se transforma em fontes de vigor, em fontes de alegria, em fontes de chuvas de bênçãos, como diz aqui o salmista. São impressões de que no sofrimento nós recebemos consolo do Senhor. Sem dúvida, tem sido dias difíceis para muitos de nós. Essa semana que se passou foi uma semana de notícias difíceis. Nós conhecemos muitas pessoas que têm sido acometidas pela pandemia, pessoas em quadros graves, críticos. O que dizer de situações financeiras difíceis que muitas pessoas têm vivido? O que dizer desse período de isolamento, onde as nossas emoções se abalam, onde a tristeza muitas vezes toma conta do nosso coração, os anseios da nossa alma, elas se manifestam, mas no Senhor nós encontramos consolo, e é essa mensagem que alegra o nosso coração nessa noite, e que eu gostaria de levar a você, através do salmista, essa impressão que ele tem de que no sofrimento, o Senhor é o nosso consolo. O Senhor traz consolo ao nosso coração. E ainda no sofrimento, o salmista ele traz outra impressão de que no sofrimento nós nos aproximamos ainda mais no Senhor. E nós podemos usar o sofrimento, situações difíceis, contextos adversos, para nos aproximar ainda mais do Senhor. Ele diz no versículo 8: ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração, escuta, ó Deus de Jacó. Manifesta a sua vida de oração, manifesta o seu clamor incessante ao Senhor, a sua busca pelo Senhor, em períodos de sofrimento, não que exclusivamente, mas em períodos assim, nós devemos usar para nos aproximar ainda mais do Senhor. A pergunta que eu quero fazer a você, desses últimos 3, 4 meses, onde nós não nos congregamos, onde nós temos estado exilados, isolados uns dos outros, onde nós vivemos situações de sofrimento e de contextos de adversidade, você se aproximou mais do Senhor? Ou você diria que você se afastou ainda mais dele? Você tem usado esses recursos, a palavra de Deus, a vida de oração na sua casa, no seu lar, para se aproximar mais do Senhor? Ou você tem andado cada dia mais distante do Senhor? Por isso, no sofrimento, o salmista traz impressões de que no sofrimento e nele nós recebemos força do Senhor, nós recebemos consolo do Senhor e nós temos a oportunidade de nos aproximar mais do Senhor. Eu gosto da música do Leonardo Gonçalves, gravada no ano passado, onde a letra dessa canção diz: você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam, entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê a sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencido os seus planos. Entregue seus planos a Deus. E no final dessa canção nós cantamos: Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. No sofrimento, nós encontramos dele força, consolo, e nós podemos nos aproximar cada vez mais dele, sabendo que ele está próximo, sabendo que ele ouve a nossa oração e a nossa súplica. E a última impressão que eu gostaria de considerar com os irmãos, a terceira parte desse salmo, não apenas as impressões que o salmista traz do templo, não apenas as impressões que ele traz do sofrimento, mas as impressões que o salmista traz durante esse período de exílio, as impressões das experiências em comunhão, das experiências do templo, as experiências que havia e que ele já havia aprendido. E aqui dos versículos 9 ao versículo 12, nós lemos versículos fantásticos, onde o salmista com emoção, com paz, com desejo, ele traz essas impressões das suas experiências.
através dessas experiências no templo, há uma nova postura com relação ao templo. Porque olhe bem como diz o versículo 10: um dia só em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Será que eu e você temos propriedade para dizer isso? Não da boca para fora, mas o nosso coração hoje, ele se sente nesse mesmo desejo que o salmista, essa nova postura que o salmista tem com relação ao templo, de poder dizer: se eu só tivesse mais um dia da minha vida, eu gostaria de passar esse dia no pátio do Senhor, do que passar 1000 outros dias em qualquer outro lugar. Você está ansioso para esse isolamento acabar? E qual é o primeiro lugar que você quer frequentar quando o isolamento acabar? Será que a gente está ansioso para poder frequentar novamente os cinemas? Será que estamos ansiosos para poder frequentar com paz e tranquilamente os restaurantes, para poder viajar para inúmeros lugares, para conhecer outros destinos? A preocupação do salmista é de que o maior prazer dele é de estar nos pátios do templo. Por isso, qual o valor que nós damos ao congregar? Qual é o valor que nós damos, não ao templo em si, essas paredes, mas qual o valor que nós damos em estar aqui juntos, congregados, domingo após domingo, quinta-feira após quinta-feira, semana após semana? Qual o valor que nós damos ao congregar? Qual o valor que nós damos a estar aqui juntos, ouvir a voz uns dos outros, clamarmos ao Senhor juntos, orarmos juntos e orarmos uns pelos outros? Qual o valor que nós damos ao congregar? Nós não podemos mais tratar, irmãos, o culto público da igreja como um mero filme de cinema ou como uma mera sessão de cinema, onde nós vamos, assistimos, não demonstramos emoções alguma, e ao acabar aquela sessão nós estamos prontamente a trazer críticas àquele filme. Quer dizer, nós não somos chamados ao congregar a sermos meros espectadores, a não participarmos, a não nos prepararmos para estarmos aqui, a não envolver os nossos sentimentos e emoções, e muito menos ao sairmos daqui, sairmos como que críticos de cinema. Pelo contrário, que essa manifestação, essa impressão das experiências no templo modifiquem a forma como nós olhamos o templo, porque nós temos grande prazer de estar aqui, a ponto de podermos dizer, como o salmista, de que um dia em teus pátios ou em teus átrios vale mais do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Que manifestação tremenda e que experiência que ele tem e que modifica a sua postura com relação ao templo. Mas nos seus relatos e nas suas impressões, ele diz que através dessas experiências em comunhão, há também uma nova postura para com a obra de Deus. Porque no versículo 10, na parte B, ele diz que prefiro ser porteiro na casa de meu Deus, a viver na morada dos perversos. Ele agora quer empregar mais ainda e cada vez mais a sua vida na obra do Senhor, a viver na companhia e a viver na morada dos perversos. Que realmente, queridos, as experiências que temos em comunhão no templo gerem em nós uma nova postura para com a obra de Deus, porque nós queremos cada vez mais nos envolver, nós queremos cada vez mais empregar a nossa vida no serviço do Senhor, nós queremos cada vez mais usar aquilo que Ele mesmo tem nos dado, de recursos, de dons, de talentos, para usar na sua obra e aplicar na sua obra. Aqui fica claro para nós de que não há trabalho digno de mais ou trabalho digno de menos no que diz respeito à obra do Senhor. Mostra-nos aqui de que toda a obra do Senhor é importante, tudo que fazemos para o Senhor é importante, e seja qual for a sua função no corpo de Cristo, se você não a desempenha, o corpo sofre, o corpo sente, e que as experiências em comunhão possam gerar em você, a partir de hoje, uma nova postura com relação à obra de Deus. É possível que nos últimos meses, é possível que nos últimos dias, antes desse período de pandemia, você tenha se envolvido muito pouco com a obra de Deus. Você tenha dedicado muito pouco tempo com a obra de Deus. Os seus recursos são os mínimos possíveis para a obra de Deus. Você não tem tempo, você não tem disponibilidade, mas que haja, a partir e à luz de Salmos 84, uma nova postura para com a obra do Senhor. Na semana passada, o irmão Gésio leu o texto de Isaías capítulo 6,
E ali no versículo 8, então ouvi o Senhor perguntar: quem enviarei como mensageiro a esse povo? Quem irá por nós? E ali Isaías responde: aqui estou, envia-me a mim. E através das impressões e através das experiências que o salmista tem, ele tem uma nova postura, não apenas para com o templo, para com a obra de Deus, mas uma nova postura para com relação ao Senhor. Porque aqui dos versículos 11 e 12, ele faz declarações preciosas do Senhor. Ele diz que Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele diz que Deus, ele é gracioso e misericordioso. Ele manifesta o fato de que Deus nos abençoa. E ele ainda diz que Deus é nossa confiança e a nossa fonte de alegria. A sua postura para com o Senhor, ela é cada vez mais transformada, ela é cada vez mais aproximada. As intimidades que o salmista tem com o Senhor, através das experiências de comunhão aqui e de crescimento. Que nós então possamos aprender isso e através dessas experiências, no templo, em comunhão uns com os outros, ao nos congregarmos, possa gerar em nós novas posturas para a forma como nós olhamos o Senhor. Ele é o nosso sol, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa fonte de alegria, a nossa fonte de paz, Ele é o nosso refúgio em todos os momentos e circunstâncias. Por isso, irmãos, a partir da experiência do salmista, como eu chamei essa mensagem, as impressões de um exilado, onde num contexto afastado do templo e sentindo saudades, sentindo esse afastamento, a partir da experiência do salmista, nós procuramos afirmar que a comunhão da igreja local é o melhor lugar do mundo para se plantar a nossa vida. O melhor lugar do mundo para plantarmos e edificarmos a nossa vida é através da comunhão da igreja local. Porque aqui, quando nós nos congregamos e nos reunimos, nós temos a promessa do Senhor de que Ele está presente. E através da busca, através da sua palavra e oração, nós nos aproximamos cada vez mais dele. Quais são as impressões do salmista e quais são as impressões desse homem exilado? São as suas impressões do templo, de que o templo é um lugar que inspira desejo, inspira devoção, inspira alegria. As suas impressões ainda falam sobre as impressões do sofrimento, de que no sofrimento nós recebemos força, nós recebemos consolo e nós podemos usar para nos aproximar cada vez mais de Deus. E de que as impressões das experiências em comunhão, elas geram em nós novas posturas com relação ao tempo, com relação à obra de Deus e para com o próprio Deus. Por isso eu quero encerrar com a frase de um livro que li recentemente, de William McHaven, onde ele descreve o seguinte: se você quer mudar a sua vida e talvez o mundo, comece arrumando a sua cama. É uma frase célebre desse homem, onde nos discursos para uma turma graduanda de faculdade, ele diz isso. Se nós queremos mudar a nossa vida, queremos mudar o mundo, precisamos começar arrumando a nossa cama. E que a partir de hoje, as impressões desse texto, nós possamos começar a mudar pequenas coisas em nossa vida, a transformar com a ajuda do Senhor, do seu Espírito que ajuda em nós, através da sua palavra, arrumando a nossa própria cama. E consequentemente, queridos, quando nós tivermos a oportunidade de retornar a nos congregar nesse tempo, eu tenho certeza que nós teremos de experiências novas, experiências de mais intimidade com o Senhor, novas impressões desse lugar e do que ele significa, novas impressões do sofrimento e novas posturas também para com o Senhor. Eu quero orar nesse momento e assim nós estaremos encerrando o culto dessa noite e agradecendo pela sua participação também conosco. Pai, obrigado pelas referências e pelas impressões que o salmista traz acerca do templo, acerca do sofrimento e acerca das experiências que ele aprende em comunhão. Nesses momentos tão difíceis para nós, onde nós temos estado distantes uns dos outros, onde esse templo tem estado distante para nós, esse local aqui, a Casa de Oração em Maria Ortiz, onde nós usamos para nos congregar, tem estado distante. Nós estamos com saudades de estar aqui. Mas que nós realmente possamos, à luz desse texto, entender, nos aproximar cada vez mais de Ti, termos as impressões corretas, termos cada vez mais desejo de entregar a nossa vida ao Senhor, servir ao Senhor, usar a nossa vida na obra do Senhor.
Nos ajude, Pai, a ter as perspectivas e as impressões corretas. E, Pai, nesse tempo tão difícil que nós estamos enfrentando, continuamos dependendo da Tua força e do Teu consolo sobre as nossas vidas. Nós Te louvamos e agradecemos por mais essa oportunidade de estar aqui juntos nessa noite, estudando a Tua palavra, louvando ao Senhor. E nós agradecemos porque em Ti a nossa fé é firmada, em Ti nós temos a certeza de que a nossa fé não é abalada. Oramos por uma boa semana, para que possamos continuar guardados, amparados pelo Senhor e continuar sendo testemunhas de Ti, aonde quer que nós estejamos, sendo influências positivas na vida de outras pessoas que estão à nossa volta. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, queridos, obrigado pela sua participação. Queremos lembrar que o nosso próximo encontro é na quinta-feira, às 19 horas, no Zoom. Lá no nosso Instagram você consegue ver qual é a página, ou melhor, qual é a janela lá para você poder entrar e participar conosco. E na quinta-feira quem vai estar ministrando a palavra vai ser o Rafael Simões. O Rafael Simões ali de Ribeirão Preto. A nossa igreja conhece ele porque já esteve participando conosco da Conferência Dynamis há alguns anos atrás. E a gente quer convidar você a participar conosco na quinta-feira. Então não perca, bota aí na sua agenda para você não esquecer e participar conosco. Será um prazer ter você nesse próximo encontro no Zoom. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana. You found me, you freed me, held back the waters from my release. Oh Yahweh, sing this with me. You're the God who fights for me, Lord of every victory. Hallelujah, hallelujah. You have torn apart the sea, you have led me through the deep. Hallelujah, hallelujah. Cloud by day is the sign that you are with me. The fire by night